11º dia da jornada 40 e o título é Deus e seus planos sem sentido. Para começar essa ministração eu trago duas passagens bíblicas e depois vou trazer dois personagens. Uma passagem bíblica que diz em Provérbios, no capítulo de número 14, no versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Também uma outra passagem bíblica que vai nos sustentar nessa noite é Jesus no Getsêmani, quando Jesus está recebendo o pecado da humanidade, quando Jesus está ali vendo tudo aquilo que iria acontecer com ele. No versículo 42, que ele transpira sangue, imagina a opressão que ele está recebendo todo o pecado da humanidade, está pesando sobre ele o peso do pecado, ele vai ter que entrar num sacrifício. Ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então um anjo lhe apareceu do céu e lhe confortava. Amém? Há planos que para o homem parecem certo, mas ao final entram como caminho de morte, produzem a morte. Deus, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade e faça a tua. Note que o primeiro provérbio já vai dizer que a mente humana pode estar com a melhor ideia, com o melhor pensamento, com o melhor plano. Você talvez tenha hoje o melhor plano, a melhor ideia, o melhor pensamento, o melhor projeto. 2020 não deu certo, mas 2021 vai dar certo. Que eu não morri agora do Covid, mas o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Saiba que o plano do homem pode parecer correto, mas ao final ele leva à morte. Morte física ou morte espiritual. Jesus, enxergando o seu sofrimento, sabendo que ia passar por uma via dolorosa, um martírio, um sacrifício, e ele era o sacrifício, ele fala: Pai, se possível, passa de mim, mas contudo faça a tua vontade. Portanto, agora eu vejo dois momentos e dois ensinos que se aplicam a essa palavra. Será que Deus tem planos furados? Planos que não se aplicam à nossa vida? Será que isso que eu estou vivendo, que você está vivendo hoje na sua vida, é um plano de Deus? Ou isso que eu projetei, que isso que eu quero fazer, isso que eu penso em fazer, está na direção do Senhor? Ou aquilo que o Senhor está me mostrando, né? São pensamentos para você entrar na ministração. Será que aquilo que eu estou pensando em fazer é algo que vem da parte do Senhor, é algo que vem da minha mente? Ou aquilo que Deus está dizendo para eu fazer, eu falo: não, Jesus, isso aí eu não vou fazer não. Isso aí eu não vou fazer, não tem como. Passa de mim esse cálice e eu não quero fazer a sua vontade. Jesus, sabendo disso, fez a vontade de Deus. Queridos, por vezes não há muito sentido e lógica humana algo que acontece na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus e decide seguir os passos de Jesus. Nós seguimos os passos de Jesus no começo numa fé, eu chamo até uma fé egoísta, uma fé conveniente. Cada um vem por um motivo, um vem por uma doença, um vem por um sofrimento, outro vem por aquilo. A gente vem porque a gente precisa de alguma coisa. Mas de repente Deus atende ou não aquele alguma coisa e nós vamos caminhando, e nós vamos entendendo que fazemos parte, que Ele é Senhor das nossas vidas. Que Ele é aquele que direciona. E Deus começa a transformar a nossa vida e produzir em nós a obra que é dele. Por vezes não entendemos nada o que Deus está fazendo. E aqui eu trago o relato em Mateus, no capítulo 16, no versículo 22, onde Jesus está com seus discípulos, ele já era declarado. Pedro tinha acabado de falar assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão bem-aventurado Pedro, sobre essa pedra edificarei. Então eles estavam no momento pentecostal, Pedro e Jesus ali. Mas olha o que acontece logo em seguida, no versículo 21. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, olha só, aqui você vai ver que os planos que Pedro tinha em mente estavam totalmente diferentes com os planos de Deus para Jesus. Então o teu plano pode estar totalmente diferente do plano que Deus tem para você.
Veja esse exemplo. Vamos lá. Então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, aquele Deus, aquele Jesus, o Filho do Deus vivo, que Pedro estava ali exaltando, começa a dizer, olha, eu vou morrer, eu vou ter que morrer, vai acontecer isso, eu vou sofrer muito, eu vou ser entregue, eu vou ser julgado. E Pedro fala, não, Senhor, você tá ficando louco, rapaz? Olha o que Pedro faz. Pedro chama ele à parte e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro está falando para ele assim, não, você está louco, rapaz, você ressuscitou essa turma toda, você curou o aleijado, você multiplicou o pão, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, você expulsa demônio, você é o Filho de Deus que está aqui conosco, vem dizer que vai morrer, não, vamos lá, vamos organizar essa bagunça, você veio aqui para organizar, vamos acabar com a escravidão de Israel, essa opressão do Império Romano. Então Pedro tinha uma visão humana, a visão dele a respeito de Jesus. E quando Jesus apresenta o plano de Deus, vai apresentando aos poucos que ele ia morrer, Pedro fala, não, que isso, para com isso, o senhor morrer? Veja só como o plano de Deus era um plano sem lógica, sem sentido. Para Pedro não conseguia entender, por que o Filho de Deus tem que morrer? Para que isso? Rapaz, o homem tem poder, ele manda nas coisas, ele manda o mar para, que isso, ele anda sobre as águas, agora vem dizer que essa conversa que vai morrer. Amados, o plano de Deus era tão diferente do plano de Pedro, que Pedro não conseguia alcançar qual seria a bênção por aquilo que Deus produzisse na vida de Jesus. E a bênção era simplesmente a bênção da salvação, a bênção da redenção, a bênção de Jesus redimir toda a humanidade do seu pecado e abrir acesso ao Pai. Então Pedro não entende o plano de Deus. Por isso, para Pedro, os planos de Deus são sem sentido. E Jesus chega para ele e fala assim, sai daqui, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então Jesus já entendia o plano de Deus e falou assim, não, agora esse pensamento teu, Pedro, isso aí é pedra de tropeço. E Jesus repreende a Pedro. Mas, queridos, é muito difícil. É muito difícil a gente estar tocando a nossa vida, achando assim, não, agora o vento vai soprar na minha vela, agora eu vou, agora eu fui. De repente, Deus vai lá e dá uma virada, faz a tua vida entrar de cabeça pro ar, igual Jesus falou assim, eu vou morrer. Pedro falou assim, não, que esse é o nosso mestre, rapaz, vai morrer? E os planos de Deus não batem com os planos de Pedro. Então os planos de Deus para Pedro são planos sem sentido. E para você? Os planos que Deus tem revelado. Se você tem subido o monte de oração, se você tem conosco participado dessa jornada 40, Deus está falando com você. E eu sugiro a você pegar todos os seus planos, todos os seus pensamentos, aquilo que você tem aquela certezona assim, sabe? Isso eu vou fazer, eu vou vender essa casa, vou comprar aquele carro, vou fazer isso aqui, vou montar esse negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Pegue todos os seus planos e aproveite a jornada 40 e apresente diante do altar do Senhor. E pergunte ao Senhor se Ele está nesse plano, se Ele está nesse negócio, se Ele está nessa decisão que você tem tomado, que você tem buscado. Entenda que os planos de Deus, eles são planos perfeitos. Quando Jesus fala assim, faça a sua vontade e não a minha, ele sabia que a vontade de Deus era melhor. Quando Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas ao final pode ser a morte, nós estamos recebendo algumas instruções da Bíblia que estão dizendo, olha, você ser humano, você irmão, irmã que está assistindo agora, é um ser humano que ainda vive com as mazelas da corrupção do pecado. Ou seja, o pecado ainda faz parte de mim, faz parte de você. E nós somos santificados à medida que vamos nos posicionando na palavra de Deus, que vamos buscando o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem nos santificando, que nós vamos mudando nossa prática de vida e vamos aprendendo a ser homem e mulher
conforme Deus quer que homem e mulher seja. Conforme aprendemos, eu falo assim, aprendendo a ser gente como Deus quer que a gente seja. Gente que ama o próximo, gente que ama Deus, gente que não idolatra nada, gente que está solto. Agora, quando vem os nossos planos, e nós submetemos, e eles entram em conflito com os planos de Deus, nós entramos e viramos um peso. Falamos, você está louco, Jesus? Eu fazer isso? Eu buscar aquela pessoa que fez aquilo para mim e perdoar? Eu ir lá e abrir mão daquele dinheiro que eu tenho para receber, aquele negócio que eu fiz? Sim, Fábio, faz isso. E assim o Espírito Santo vai falando e vai ministrando e vai parecendo loucura para a gente. Falei, Deus, isso é loucura demais. Mas para o olhar dos homens isso é loucura. Agora, a nossa corrupção, esse raciocínio eu perdi, vamos resgatar ele. Essa nossa corrupção, eu e você, homem e mulher, corrupto pelo pecado, montamos um plano. Nós podemos até ser de Jesus, nós podemos até estar na igreja, nós podemos até fazer campanha de oração, nós podemos assistir o quarto de guerra, assistir Você e Deus, assistir as ministrações da Ceia Digital, ir no culto, voltar. Nós continuamos sendo de carne. Nós não somos seres absolutamente perfeitos que conseguem produzir planos perfeitos. Os nossos planos, eles são contaminados com alguma coisinha de resquício de pecado, de traumas, de dificuldades que vivemos na nossa vida, que imprimem em nós o nosso intelecto, a nossa maneira de conduzir a vida. E nós vamos colocando os nossos planos, criando os nossos planos. E o nosso plano pode, aos nossos olhos, ser belos e formosos, mas ao final podem levar à morte. A maioria dos planos do homem, sem a anuência de Deus, leva à morte, ou à morte física ou à morte espiritual. Mas os planos que vêm do Senhor, por mais maluco que seja, por mais que seja Pedro, esse camarada aqui é o teu mestre, esse camarada aqui é o teu líder, esse camarada aqui é o teu chefe, ele vai ser morto, crucificado, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia, e a terra, a humanidade vai ser ligada a Deus novamente por conta dessa obra. E Pedro se desespera, tanto é que lá na frente ele nega Jesus 3 vezes. Não, eu não conheço esse cara aí. E aí vem uma serva e fala assim, não, é ele mesmo, ele tem jeito desses crentes. Vai ter hora na sua vida que você vai falar assim, não, eu não vou fazer isso que Deus está mandando. E Deus manda fazer. E Deus, quando você vai para um face a face com o Senhor, naquele Deusinho do... Ele é um Deus certo, severo. Ele é um Deus que muda sentido de vida. Muda pessoas de cidade, muda de emprego, muda de casa, muda de situação. Organiza, expulsa tudo aquilo que tinha vínculo com Satanás na sua vida, que eram os seus planos. Lembra dos planos teus? Então pega os seus planos e submeta ao Senhor. Fala, Senhor, esses planos têm a anuência e a bênção do Senhor? Ou o Senhor está me direcionando para outra coisa? Ou o Senhor está? Tem gente que faz plano assim, não, eu vou para uma obra missionária, eu vou para isso aqui. Não, vou trabalhar por conta mesmo. Aí vai lá dar tudo errado. Às vezes o plano do Senhor é chamar aquela pessoa para o ministério. Às vezes o plano do Senhor é transformar a vida daquela pessoa. Não quer mais aquela pessoa naquela atividade, naquele trabalho, naquele emprego. Ele quer mudar a vida daquela pessoa e o cara fica ali insistindo. E o plano dele eu vou ficar aqui, velho, não vou sair não. Mas o Senhor já encerrou o tempo dele ali. Quando a Bíblia fala tempo por todas as coisas, ela fala o tempo de Deus para todas as coisas. E nós que estamos subindo o monte de oração, que estamos numa jornada, nós temos que ter a coragem e o desprendimento de pegar a nossa vida, a nossa família, as nossas decisões e colocar diante do altar do Senhor e falar, Senhor, eis aqui, igual Jesus fez. Esse é o nosso dever. Se possível, Senhor, passa de mim. Porque tem gente que fez tanta coisa na vida que para consertar é um cálice amargo. É um cálice de dor. Eu já passei por isso. Para consertar a coisa que eu fiz, eu tive que engolir um sapo desse tamanho. E para descer o bicho. É duro, gente. E aí, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. Por vezes a minha vontade era ir lá e dar uns na orelha. Mas o Senhor fala o seguinte, vai lá e ama essa pessoa. Vai lá e perdoa essa pessoa. A lógica de Deus é outra. E nós que estamos na jornada 40, você quer a sua vida transformada. Todo mundo começa a falar assim, Deus vai mudar a sua vida. Mas vai mudar mesmo.
Vai mudar de um jeito que não é o jeito que você quer. É o jeito que Deus quer. E aí, acreditar que o jeito de Deus é melhor do que o nosso, nós temos que ir para a Bíblia. Quer ver um outro camarada? Já foi o tempo, né? Eu vou animando, conversar e um assunto emenda no outro. Outro camarada aqui que viveu, mas nunca ele deixou de acreditar em Deus. Viveu coisas terríveis. Foi vendido pelos irmãos. Foi jogado na cadeia. Ficou 2 anos preso. Sofreu de tudo quanto é tipo. Ele era um meio entojadinho assim. Meio, acho que ele era o mais novo, mais nojentinho da família. E Deus deu uma esfrega nele. Daqueles, mas usou ele, honrou ele, colocou ele numa posição de destaque. Nós queremos a nossa posição de destaque, a bênção. Você vai governador, Deus vai fazer governador. Nós queremos ser governador, mas não queremos passar pela cadeia, igual José passou. Nós queremos ser governador, ser príncipes, né? Mas não queremos ser vendido como escravo, tomar surra. Mas o plano de Deus, ele era perfeito. Não tinha sentido para quem visse a vida de José. E aí, José, né? José do Egito, ele é... Só um pouquinho. A Siri entra aqui, trabalha aqui e estraga eu. Amém. A Siri entra aqui e me atrapalha. A Siri é o computadorzinho do celular. Amém? José do Egito não sabia o que fazer. Ele estava na cadeia, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. E Deus deu a revelação para ele. E ele é colocado como governador, e aí o tempo passa, ele governa, vem os 7 anos e ele está lá governando os suprimentos do Egito, e aí vem a família dele, e a família dele que vendeu ele, que queria matar ele, que queria acabar com ele. Ou seja, o plano de Deus era um plano de suprir toda uma nação através da vida de José. Era um plano de abençoar. Mas quando José entra no processo da escravidão, de ser vendido como escravo, do sofrimento, da cadeia, quem olha para José fala assim, esse cara é um maluco, esse cara tem que abandonar o Deus dele. Mas José, quando ele recebe a sua família, ele vai ver, ele vai trazer essa palavra, e essa palavra é para você hoje. Êxodo capítulo 50, versículo 20, diz assim: na verdade, vocês intentaram o mal. É José falando para sua família na hora do encontro. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia! Para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus pegou o mal que vocês fizeram para mim e Ele transformou em bem, para a gente poder conservar a vida de muitas pessoas. O mal que talvez esteja acontecendo na sua vida hoje, essa angústia que talvez você esteja vivendo hoje, Deus está transformando isso em bem. Continue confiando em Deus como José confiou. Continue confiando em Deus como Jesus confiou e falou, não, passa de mim, mas faça a sua vontade. Continue buscando Deus na sua vida, porque os planos de Deus, eles não são sem sentido. Talvez eles não tenham sentido para você, mas eles são perfeitos. Os planos de Deus, eles vão acontecer na sua vida. Viva a transformação. Jornada 40 é um tempo de metamorfose, é um tempo de transformação, mas transformação de verdade, transformação plena, coisas que vão mudar ao seu redor, porque com o conteúdo que Deus está liberando sobre as pessoas que estão acompanhando a jornada, a realidade dessas pessoas, essa realidade será transformada. Como foi transformada a realidade de José, como foi transformada a realidade de Pedro, que logo adiante acaba aceitando Jesus e Jesus perdoa naquele episódio maravilhoso. Tu me amas, Pedro? Talvez você se revoltou com o que aconteceu na sua vida. Talvez você viva assim, Senhor, eu não aceito isso. E a vontade de Deus é isso. Deixa a sua vontade de lado, porque a sua vontade ia te levar para a morte. Essa coisa terrível que aconteceu na sua vida, que Deus está no governo dela, é para que haja vida e vida em abundância em você. Aprenda a ouvir a Deus, aprenda a ser instruído por Deus, aprenda a confiar em Deus como José do Egito confiou e se tornou governador. Aprenda a fazer a vontade de Deus como Jesus fez, passou pelo sofrimento. E mesmo assim, ele está hoje assentado à direita de Deus,
venceu a morte e nos ligou a Deus novamente. Que esta mensagem sirva para você entender que o plano de Deus é melhor, é maior do que o seu. Ele pode não ter sentido para você, mas ele vai produzir vida, vai produzir transformação. Receba essa palavra da parte do Senhor e nós oramos para que todo plano humano, a minha oração é que o plano humano que você fez, você enxergue que ele pode estar contaminado com a sua vontade. Na oração de intercessão nós repreendemos a voz do eu e a voz maligna. E a voz do eu, às vezes firmada em raiz de amargura. Quanta gente monta plano porque o outro fez isso, né? Até nós estamos num período político, né? Tem um dizer do meio político, a turma que não gosta de política, que tem que aprender a orar e aprender a entender. Diz assim que a pessoa entra na política pelos amigos e não sai da política por conta dos inimigos. Então, que você aprenda que em meio aos planos mais malucos que seja, o Senhor está no controle, Ele está no governo e que você possa se submeter aos planos de Deus. Viva esse tempo que você está vivendo. Está vivendo um tempo de alegria? Está vivendo um tempo de dor? Ouça a voz. E aí a palavra final é que nós precisamos receber de Deus como José recebeu, receber de Deus como Pedro recebeu, e o próprio Jesus. Nós temos que receber e clamar a Deus pela sabedoria. E a minha oração é que Deus derrame sobre você hoje sabedoria, para você lidar com essa situação que você vive, para você compreender, na hora que chegar o plano de Deus, que não tem sentido, que é desafiador, que vai mudar a sua vida, a sua realidade, você venha e fala assim: Senhor, me dá sabedoria, e Deus vai liberar sabedoria sobre você. O livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, é a última semente que eu vou lançar hoje. Se alguém quer clamar a Deus, clame a Deus por sabedoria. Clame a Deus, porque Ele vai liberar sabedoria sobre você. Que Deus te abençoe e derrame muita sabedoria para você saber, compreender e viver esse plano que Deus tem. Receba essa palavra da parte de Deus em nome de Jesus. Até amanhã, uma boa noite e um beijo no seu coração.